E aí, vamos estudar a lição? Estamos na metade da nossa lição 7. Estamos estudando sobre o bom relatório de Paulo, as cartas de Paulo aos Colossos e também aos Filipenses. E hoje, que é quarta-feira, de estudarmos exatamente sobre isso, os versos adicionais, e vamos estudar dentro dessas cartas escritas que estamos estudando nesse momento. Hoje, quarta-feira, dia 13 de maio, do nosso Extras, e vamos lá ler esses lindos versos de Paulo. Esses versos são alguns versos lindos, né, que Paulo escreveu, que nos fortalece a nossa comunhão e nossa fé rumo à Canaã Celestial. O primeiro verso está em Filipenses 4:4. Alegre-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegre-se. O pessoal, né, a igreja estava triste, né, por Paulo estar preso lá em Roma, né? Mas o que Paulo dizia? Alegre-se. Filipenses 4:11-13. Digo a isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui é o Paulo falando sobre ele mesmo, né, que viveu esses dois lados, essas duas chaves que a vida nos dá: a abundância ou a necessidade, fome ou fartura. Paulo viveu isso e ele sabe muito bem agradecer. Estava um momento difícil? Estava, mas sempre agradecendo por aquele que o fortalece, que é Jesus Cristo. Vamos para Colossenses 4, versículo 3. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo pedindo constantemente para que as igrejas orassem para Paulo, para que Paulo fosse usado mais uma vez como um grande instrumento para pregar para mais pessoas. E agora em Roma, pregação do Evangelho. Nestes versos podemos notar e presenciar a postura de Paulo tinha diante das dificuldades, diante do mar de tempestades que aprisionavam a vida de Paulo, que não deixavam Paulo crescer, né, ali por meio das dificuldades. Mas mesmo assim, pois Deus estava com ele, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo estava crescendo sim, com o Evangelho sendo espalhado. E mais interessante que lemos, né, é que ele pedia para se alegrar. Não importava o momento de dificuldade, se alegre, porque você é um filho de Deus, você foi escolhido. Nós sabemos que passamos por aflições e por isso temos que ter bom ânimo, pois sabemos que estamos no rumo correto. Exatamente isso que Paulo sentia e pressentia e ainda pregava para aquelas pessoas das igrejas conquistadas para Deus. E mesmo como prisioneiro, ele pedia para que as igrejas orassem, para que Paulo crescesse mais vidas, para que alcançasse mais vidas para o caminho de Cristo. E não oravam, e não pediam oração para ser livre da prisão. Não, ele orava para que ele fosse usado naquele momento, pois ele entendia que Deus queria que ele ficasse lá para exatamente isso, pregar para essas pessoas. Ele escrevia para as igrejas dizendo que tinha ouvido bons relatórios do dirigente de trabalho deles em prol do Evangelho. E sempre os aconselhava a continuar na fé e a promulgar na pregação do Evangelho. E aí, como podemos desenvolver o mesmo, seguindo o exemplo de Paulo, pregando com mais pessoas, não importa o local? Vamos pedir a orientação do Espírito Santo para que venha interceder por nós, para que pregarmos o Evangelho. Vamos lá? Senhor, obrigado pelo Espírito Santo que desce sobre nós, para que juntos cresçamos espiritualmente para alcançarmos mais vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém.